Existem 4 coisas nesse mundo que não deveriam existir. A ciência não explica, a lógica não alcança, e você está prestes a conhecer cada uma delas. Um fogo que arde há mais de 50 anos, pedras que andam sozinhas, uma ponte que mata cachorros e uma zona que apaga qualquer sinal. 4 mistérios reais. Nenhuma dessas 4 coisas tem explicação completa até hoje. Cada uma existe num lugar diferente do mundo, e a primeira vai te deixar sem resposta agora mesmo. Você está no canal Acaso Impacto Ecos da História. Turcomenistão, 1971. No meio de um deserto sem fim, uma equipe soviética montou uma plataforma de perfuração. O objetivo era simples: encontrar gás no subsolo. A perfuração começou normalmente, mas depois de alguns metros algo mudou. O solo inteiro começou a vibrar de um jeito que nenhum daqueles trabalhadores tinha sentido antes. O chão rachou de repente, sem aviso, sem chance de reagir. A plataforma inteira afundou dentro da terra em segundos. No lugar, sobrou um buraco enorme e silencioso. Do buraco subia algo invisível. Um cheiro forte e pesado de gás metano espalhando pelo ar. E o vento estava levando tudo direto para as aldeias que ficavam ali perto. Os cientistas soviéticos entraram em pânico. O gás estava se espalhando rápido demais. A decisão foi tomada em minutos: atear fogo na cratera e queimar tudo de uma vez. Atearam fogo. As chamas explodiram para cima na mesma hora. Os cientistas calcularam que o gás acabaria em poucos dias. O fogo apagaria sozinho. Esse foi o maior erro deles. Uma semana passou. O fogo continuava igual. Forte, alto, sem diminuir. Os cientistas esperavam, calculavam, mas a cratera não dava nenhum sinal de que ia parar. Um mês inteiro passou. O fogo não diminuiu nem 1 centímetro. Não oscilou, não enfraqueceu. A cratera ardia como se tivesse acabado de ser acesa. Algo estava muito errado. 1 ano passou. Os cientistas foram embora. Não havia mais o que fazer ali. A cratera continuava ardendo sozinha no deserto, sem testemunha, sem explicação, sem previsão de parar. 1 década se passou. O fogo nunca parou. O governo soviético marcou a cratera em mapas secretos e proibiu qualquer comentário sobre o acidente. O deserto guardava o segredo. Nas aldeias próximas, algo estranho começou a acontecer. Um calor constante que não parava nem de noite. E os animais sumiam. Saíam durante a noite e não voltavam mais. Os animais eram encontrados mortos ao redor da cratera. Atraídos pela luz e pelo calor durante a noite, sufocavam pelo gás antes de perceber o perigo. Nenhum conseguia escapar. As notícias foram vazando devagar, e as primeiras pessoas começaram a aparecer no deserto para ver com os próprios olhos. Ninguém sabia ainda como chamar aquilo que estavam vendo. Um geólogo tentou medir a profundidade da cratera com equipamento especial. Soltou o cabo inteiro até o fim. O cabo acabou antes de chegar ao fundo. Ninguém sabia o tamanho daquilo. As pessoas que chegavam até lá só conseguiam pensar em uma coisa: aquilo parecia a entrada para outro lugar. Foi assim que a cratera ganhou o nome que carrega até hoje: Porta do Inferno. Nos anos 2000, o nome Porta do Inferno chegou ao mundo inteiro. Fotógrafos, aventureiros e cientistas cruzavam o deserto só para ficar na beira daquele buraco em chamas. Um explorador resolveu descer. Com corda e equipamento especial, foi descendo pela borda da cratera. O calor aumentava a cada metro. Na metade do caminho, o corpo não aguentou mais. Em 2013, o explorador canadense George Couronnes foi o primeiro a chegar ao fundo. Com traje térmico especial, desceu entre as chamas até onde nenhum ser humano tinha chegado antes. Lá embaixo a temperatura era absurda, chamas por todos os lados, solo instável sob os pés. Protegido pelo traje, Couronnes coletou amostras rapidamente. O que ele encontrou naquele material mudou tudo. As amostras do fundo revelaram algo que ninguém esperava encontrar. Dentro daquele solo em chamas, com calor absurdo e sem oxigênio, existiam bactérias vivas, organismos sobrevivendo onde nada deveria sobreviver. A análise do subsolo revelou a verdade. Embaixo da cratera existem reservas colossais de gás natural. O fogo não vai acabar porque o combustível embaixo é grande demais para se esgotar. Em 2022, o presidente do Turcomenistão não aguentou mais. Assinou uma ordem oficial determinando que a cratera fosse apagada de uma vez por todas. 50 anos era um tempo demais. A missão oficial chegou com tudo. A cratera não cedeu 1 centímetro. O fogo simplesmente ignorou tudo. Hoje a cratera tem 70 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, maior do que quando começou. O fogo não diminuiu, na verdade, com o tempo foi crescendo ainda mais. Mais de 50 anos de fogo ininterrupto. Nenhum cientista do mundo consegue dizer quando vai parar, ou se vai parar algum dia. A porta do inferno não obedece ninguém. A porta do inferno está ardendo agora, nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, e vai continuar ardendo esta noite enquanto você dorme, sem parar,
sem explicação. Cientistas do mundo inteiro vieram estudar a cratera. Russos, americanos, europeus, cada equipe com teorias diferentes. Todos saíram com a mesma conclusão: ninguém sabe como parar aquilo. A mídia internacional chegou em massa. A porta do inferno virou símbolo de algo que o ser humano criou e não consegue mais controlar. Para a população local, aquilo já é normal. Cresceram vendo aquela luz no horizonte. O impossível virou rotina. E o fogo continua lá. Um erro de 1971 que ninguém consegue desfazer. Um fogo que não obedece nenhuma lei humana. A porta do inferno existe. E agora vem a segunda coisa que não deveria existir. Se você achou que fogo eterno era impossível, a próxima história vai te deixar ainda mais sem resposta. Pedras enormes que se movem sozinhas, sem ninguém por perto. Nunca. Califórnia, Estados Unidos. O Vale da Morte é um dos lugares mais hostis do planeta. Temperaturas absurdas, solo seco e rachado, quase nada sobrevive aqui. Mas algo estranho acontece nesse deserto. No meio desse deserto existem rastros longos gravados no chão. Rastros que vão longe, mas não tem pegada nenhuma ao redor. Nenhum animal, nenhuma pessoa, absolutamente nada. E no fim de cada rastro tem sempre a mesma coisa. Uma pedra, sozinha, parada no meio do nada. Como se tivesse chegado andando até ali. Mas ninguém jamais viu isso acontecer. Essas pedras não são pequenas. Algumas pesam mais de 300 quilos. Um ser humano sozinho não moveria nem um centímetro. Mas os rastros estão lá. Longos, reais, sem explicação. Os primeiros registros do fenômeno são do início dos anos 1900. Moradores locais relatavam os rastros, mas ninguém acreditava. Achavam que era loucura. Até os rastros aparecerem na frente de todo mundo. Nos anos 40, os primeiros cientistas chegaram para investigar. Montaram acampamento. Ficaram dias observando as pedras, esperando. Mas nenhuma pedra se moveu enquanto alguém estava olhando. Primeira teoria: o vento forte movia as pedras. Os cientistas mediram tudo, calcularam a força necessária. Seria preciso um furacão para mover aquele peso. A teoria foi descartada na hora. Segunda teoria: animais empurravam as pedras durante a noite. Cientistas vasculharam o chão ao redor. Nenhuma pegada, nenhum rastro animal, nada. Mais uma teoria descartada sem resposta. Terceira teoria: tremores sísmicos moviam o solo e as pedras deslizavam, mas os rastros são longos e curvados. Tremores causam movimento reto. Mais uma teoria que não fechava com a realidade. Nos anos 90, a tecnologia entrou no caso. Cientistas instalaram GPS em cada pedra do vale. Qualquer movimento milimétrico seria registrado. Finalmente teriam uma resposta, ou assim achavam. Os dados do GPS confirmaram tudo. As pedras se moviam de verdade, as coordenadas mudavam, mas o movimento nunca acontecia quando alguém estava por perto. Nunca, nenhuma vez sequer. Em 2006, instalaram câmeras de visão noturna ao redor das pedras, cobrindo cada ângulo, sem ponto cego. Mas o que filmaram deixou todo mundo ainda mais confuso. As câmeras filmaram algo impossível. A pedra estava num lugar, depois estava em outro, mas o momento exato do movimento nunca apareceu nas imagens, como se a pedra esperasse ninguém estar olhando. Em 2013, a Universidade da Califórnia montou a maior operação já feita no Vale. Sensores no solo, câmeras em todos os ângulos, equipamentos avançados. Desta vez iam descobrir tudo. Os sensores captaram algo que ninguém esperava. Uma camada finíssima de gelo se formava embaixo das pedras, no deserto mais quente do planeta. Gelo, embaixo das pedras. Com o sol da manhã, o gelo derretia e virava uma lâmina d'água. A pedra deslizava em cima, milímetros por dia, lento demais para os olhos verem, mas real, completamente real. O vento suave da manhã empurrava a pedra sobre aquela lâmina d'água, milímetros por dia. O rastro ia se formando lentamente. A ciência finalmente tinha uma resposta, mas só uma parte dela. Mas aí apareceram os rastros impossíveis. Rastros que curvam 90 graus de repente. O vento não muda de direção assim. O gelo não explica isso. Algo ainda estava errado. Pior ainda, duas pedras saíram do mesmo ponto e foram em direções completamente opostas. Se fosse vento ou gelo, as duas teriam ido para o mesmo lado, mas não foi isso. E teve uma pedra que fez algo ainda mais perturbador. Andou em círculo, quase voltou ao ponto de onde saiu. Nenhuma força da natureza conhecida explica um movimento circular assim. Os sensores registraram pedras se movendo em dias sem gelo e sem vento. Nenhuma das duas condições presentes, e mesmo assim as coordenadas mudavam. A teoria do gelo não resolvia tudo. Os cientistas publicaram um relatório final. A teoria do gelo explica parte do fenômeno, só uma parte. Os rastros impossíveis continuam sem resposta. A ciência admitiu que não sabe tudo. O Vale da Morte virou destino de pessoas do mundo inteiro.
Todos queriam ver os rastros com os próprios olhos, tocar as pedras, tentar entender o que a ciência ainda não conseguiu explicar. As pedras continuam se movendo até hoje. Novos rastros aparecem toda a temporada. Nenhuma câmera do mundo ainda filmou o momento exato do movimento. Ninguém nunca vai estar no lugar certo. Ninguém sabe qual pedra vai se mover agora. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe quando. O Vale da Morte guarda esse segredo com perfeição absoluta. E sempre guardou. As pedras do Vale da Morte decidem sozinhas para onde vão, quando se movem, sem pedir permissão para ninguém. E agora vem a terceira coisa que não deveria existir. Pedras que andam sozinhas perturbam. Mas a próxima história é diferente, porque envolve cachorros. Uma ponte comum de pedra, e algo que ninguém no mundo conseguiu parar até hoje. Escócia, 1950. Cidade tranquila de Dumbarton. No meio dela existe uma ponte de pedra antiga e comum, nada de especial na aparência. Mas essa ponte esconde algo que ninguém consegue explicar. O primeiro caso foi em 1950. Um cachorro caminhava normalmente pela ponte. Parou de repente, farejou o ar, olhou para baixo por alguns segundos e pulou, sem hesitar nenhum momento. O dono desceu desesperado. O cachorro estava vivo. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. O animal se levantou e tentou subir de volta para a ponte imediatamente. Semanas depois, outro cachorro, dono diferente, raça diferente, parou no mesmo ponto, farejou e pulou. Os casos foram se repetindo por anos, sempre o mesmo lugar, sempre o mesmo lado da ponte. Os donos começaram a comparar os relatos. Todos descreviam exatamente a mesma coisa, mesmo ponto, mesmo comportamento, mesma hesitação antes do pulo. A história da ponte começou a se espalhar. Nos anos 70, os jornalistas chegaram. Mais de 50 casos já tinham sido registrados. Fotografaram a ponte, documentaram tudo, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo ali. As autoridades investigaram a estrutura inteira da ponte, cada pedra, cada vão, cada detalhe da construção. Nenhuma anomalia física foi encontrada. A ponte era completamente normal por fora. Biólogos investigaram o solo abaixo da ponte e encontraram tocas de musaranhos escondidas nas raízes. O cheiro desses animais é intensíssimo para cães. Talvez fosse isso que atraía os cachorros. Fizeram um experimento. Bloquearam temporariamente o olfato de um cachorro. Ele atravessou a ponte inteira sem parar, sem farejar, sem pular. A hipótese do cheiro parecia resolver tudo. Mas aí apareceu o problema. Raças com olfatos completamente diferentes paravam todas no mesmo centímetro exato. Se fosse só cheiro, cada raça pararia num ponto diferente. Mas não era assim. Pesquisadores mediram tudo. Campo magnético, temperatura, umidade, infrassom, cada centímetro da ponte foi analisado. Todos os resultados normais. Absolutamente nada fora do padrão em nenhum ponto da estrutura. A ponte de Overton virou caso de estudo em universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos. Pesquisadores do mundo inteiro tentando resolver algo que nenhuma ciência conseguia explicar completamente. As autoridades instalaram placas de aviso na entrada da ponte, pedindo que donos segurassem os cachorros na coleira. Era a única solução que tinham. Mas não era solução nenhuma. As placas não mudaram nada. Cachorros na coleira puxavam os donos com força absurda em direção ao mesmo ponto. O instinto era mais forte que qualquer controle humano. Sempre foi. Mais de 600 casos foram registrados oficialmente ao longo das décadas. 600 cachorros, raças diferentes, donos diferentes, épocas diferentes, mas sempre o mesmo ponto, sempre o mesmo lado. O mais perturbador não era a queda, era o que vinha depois. Cachorros resgatados com ferimentos sérios tentavam voltar para a ponte imediatamente, como se algo ainda estivesse chamando eles. A ciência admitiu oficialmente que não tem explicação completa. O cheiro explica parte dos casos, só uma parte. O resto continua sem resposta, e os cachorros continuam pulando até hoje. A ponte de Overton ainda existe. Continua igual, no mesmo lugar, com o mesmo ponto no meio, e os casos continuam acontecendo. 70 anos depois do primeiro, sem parar, sem mudar. O ponto nunca mudou. Em mais de 70 anos, nem um centímetro para a esquerda, nem um centímetro para a direita, sempre o mesmo lugar, ninguém sabe o que tem ali. A ponte de Overton escolhe seus visitantes. Ninguém sabe como, ninguém sabe por quê. E agora vem a quarta e última coisa que existe e absolutamente não deveria existir. A ponte perturbadora fica para trás. A última história é diferente de tudo, porque não afeta só animais. Afeta tecnologia, mísseis, sinais, qualquer coisa que entre nessa região do México. Médico deserto de Chihuahua, uma das regiões mais isoladas e hostis do continente americano. Quase ninguém vive aqui, mas algo nesse deserto interfere em absolutamente tudo que entra nessa área. Em 1970, um míssil militar americano foi lançado em teste no Novo México. Seguia a rota normalmente, de repente desviou sozinho no ar e caiu no meio do deserto mexicano. Uma equipe militar americana entrou no México para recuperar os destroços. Equipamentos de comunicação, rádios, rastreadores, tudo funcionando perfeitamente antes de entrar naquela região do deserto. Assim que entraram na região, os rádios pararam. Do nada, sem aviso, sem falha técnica visível. Comunicação zero com a base.
A equipe inteira ficou isolada no meio do deserto mexicano. Aí as bússolas começaram a girar, sem parar, em todas as direções. Nenhum soldado conseguia se orientar. Estavam no meio do deserto mexicano sem comunicação e sem saber onde ficava o norte. A equipe saiu o mais rápido possível. Assim que cruzaram o limite da área, tudo voltou a funcionar. Mapearam a região e classificaram como zona anômala. O relatório foi arquivado em sigilo. Pesquisadores mexicanos souberam do incidente e foram investigar. Entraram na região com equipamentos científicos e confirmaram tudo. A interferência era real, repetível e absolutamente sem explicação conhecida. A região foi mapeada com precisão. Um triângulo entre os estados de Chihuahua, Sinaloa e Durango. Uma área enorme de deserto onde qualquer equipamento eletrônico simplesmente para de funcionar. Os pesquisadores encontraram algo perturbador no solo: meteoros. Em quantidade absurda, a concentração de rochas espaciais nessa região é muito acima da média de qualquer outro lugar do planeta Terra. Geólogos analisaram o subsolo com equipamentos especiais e encontraram depósitos imensos de magnetita e urânio embaixo do deserto, minerais que criam campo magnético intenso. A hipótese principal finalmente aparecia, mas a interferência não era total, era seletiva. Alguns equipamentos funcionavam normalmente, outros do mesmo tipo falhavam completamente, lado a lado. A teoria dos minerais não explicava essa seletividade estranha. A zona estava mudando a vida dentro dela. Cobras com padrões de escamas únicos no mundo. Plantas que não existem em nenhum outro lugar. A região estava criando suas próprias espécies. A NASA enviou sua própria equipe com equipamentos de última geração, os melhores do mundo. Entraram na zona, e os equipamentos da NASA falharam igual a todos os outros, sem exceção nenhuma. Os moradores mais próximos relatavam algo além da interferência. Luzes no céu, todas as noites, se movendo em direções impossíveis para qualquer avião, silenciosas, rápidas, sem nenhuma explicação. 2 pessoas foram encontradas perdidas dentro da zona. Disseram que receberam ajuda de estranhos que apareceram do nada, mostraram o caminho de saída e desapareceram sem deixar rastro nenhum. Jornalistas tentaram transmitir ao vivo de dentro da zona. Câmeras profissionais, transmissores potentes, tudo falhou repetidamente. Nenhuma imagem chegou ao vivo. A zona não deixava nada sair. O governo mexicano delimitou a área oficialmente, colocou placas nas bordas, mas não proibiu a entrada. Não havia lei que justificasse fechar uma região inteira por algo que ninguém conseguia explicar. Expedições modernas com tecnologia avançada continuam entrando na zona até hoje. Todas saem com mais perguntas do que respostas. Nenhuma conseguiu explicar completamente o que acontece lá dentro. A zona do silêncio ainda interfere hoje, em qualquer equipamento, de qualquer origem, de qualquer país. Nenhuma tecnologia moderna conseguiu funcionar normalmente dentro daquela região do deserto mexicano. A zona do silêncio não tem dono, não tem explicação, não tem solução. Existe, interfere e vai continuar existindo muito depois de qualquer um de nós. Ninguém vai fechar essa zona. 4 coisas que existem e não deveriam: um fogo que não apaga, pedras que andam, uma ponte que mata cachorros, uma zona que apaga tudo. Nenhuma tem explicação completa até hoje. Agora eu quero saber, qual dessas 4 coisas você acha mais impossível de acreditar que existe? Comenta aqui embaixo, quero ler cada resposta que chegar. Se você chegou até aqui, você merece saber que tem muito mais vindo por aí. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que não vai acreditar e entra no canal para não perder o próximo.